Já lembram? A Loren, que é veterinária. Qual que é o problema da nossa sociedade que eu vou tratar hoje? Qual que é? Por que os animais abandonados são um problema da nossa sociedade? Por que os animais abandonados é um problema seu, meu, de todo mundo que está aqui? Alguém sabe? Mesmo que não tenha sido você que abandonou, ou mesmo que não tenha sido você que fez parte daquilo, aquilo é um problema seu também. Porque você sofre com aquilo, você não gosta, você se sente mal, você fica triste. É importante ter essa declaração de direitos dos animais para a gente ter uma direção do que seguir. Igual tem a declaração do direito das crianças, dos adolescentes, das mulheres e tal. Por quê? Porque a gente sabe que o que acontece hoje com os animais eram coisas que continuavam anos atrás acontecendo com os animais, mas que aconteciam também com os seres humanos. Com certeza já devem ter ouvido falar sobre o racismo. Sim. E a escravidão. Sim. O que os escravos passaram, né, na mão da humanidade, eu falo na mão da humanidade porque nós fazemos parte disso, querendo ou não, apesar de não estar vivenciando, mas isso faz parte da nossa história. Hoje os animais passam, então os animais são obrigados a trabalhar sem descanso, os animais são obrigados a ser colocados em situações de humilhação, estresse, sofrimento. É cultural em alguns países, por exemplo, mutilar mulheres. Isso é inaceitável. Então não há nenhuma cultura que justifica a violência. E é cultural também, deve ver de vocês alguém que vocês conheçam, por exemplo, abandonar animais na rua. A minha cachorra teve filhote, eu não quero os filhotes, eu cuido da minha cachorra e abandono os animais na rua. Nenhum cachorro que está hoje na rua nasceu do chão, igual uma flor, brotou e saiu correndo. Ou nasceu numa árvore de cachorros e começou a andar por aí. Todo cão, todo gato, todo animal abandonado que está na rua hoje foi abandonado por alguém. Alguém como eu, como você, ou seja, um ser humano. Então a gente tem que entender que esse é um problema da sociedade. O abandono de animais é algo que existe, é algo recorrente. Os animais que estão na rua são animais que nasceram na rua e vivem na rua. Ou seja, os outros já tiveram um dono algum dia, ou tem dono ainda hoje, são semi-domiciliados, que são animais que vivem uma parte do dia em casa, uma parte da rua. Isso aqui é um animal que, por sorte, o veterinário estava com tudo isso de carrapato. Ele não consegue ir sozinho e tirar os carrapatos, ele não consegue ir sozinho e se vacinar. Ele não consegue ir sozinho ao médico veterinário e pedir ajuda. Nós podemos fazer isso. E o animal que está nesse estado é porque ele foi vítima do abandono. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: todos os animais que estão na rua hoje são vítimas do abandono. Todos. Ou porque o dono abriu a porta para o animal dar uma voltinha, e nessa voltinha ele não voltou mais, ele se perdeu, e ele tem dono. Você sabia que a gente estima que só 2 ou 3% dos animais que estão na rua são animais de rua, ou seja, que nasceram na rua e nunca tiveram dono? Os outros 90 e poucos por cento são animais que já tiveram dono, ou são atropelados, ou são envenenados. Então, todos os animais que estão na rua foram vítimas do abandono. Por quê? Porque alguém não teve consciência. E aí isso se multiplica e a gente vê o que acontece. Como você quer resolver a solução, a questão do abandono no mundo onde a gente vê isso? Abandonam crianças em lata de lixo e idosos em abrigos. A gente sabe que talvez nunca a gente vai conseguir solucionar todos os problemas do mundo. Mas o que eu faço hoje conta. Então não é porque tem uma criança sofrendo que eu vou deixar de tentar ajudar aquela criança, ou de tentar ajudar um animal ou um outro ser, entendeu? Então, independente da situação, a gente tem que pensar nisso. E os animais, você vê aquele animal sujo, fedido, na rua jogado, nem sempre as pessoas têm dó. Se vocês ficarem um dia sem tomar banho, vocês vão ficar como? Eles ficam às vezes meses e fedem menos do que a gente. Eu sei que a gente olha essas coisas e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Vou capturar todos os cachorros da rua? Vou salvar todos os mendigos? Tá, eu sei que não dá, mas ajudar um animal que sofre, sei lá, conversar com o pai e com a mãe para castrar algum bicho de rua, tentar orientar algum colega que maltrate um animal para não fazer isso, não jogar lixo, coisas pequenas que cada um pode fazer para tornar a situação melhor, sabe? Sabiam que os pássaros, alguns pássaros acham que aquele chiclete pode ser uma fruta e eles tentam comer e eles morrem engasgados? Então, eu sei que alguém tem que falar pra ele que de engolir. Não, alguém tem que falar pra gente que a gente não pode ser desse jeito e jogar coisa no chão. Sim. E eu tô aqui hoje fazendo essa palestra pra vocês porque eu sei que eu vou morrer um dia.
Talvez eu morra antes de vocês, porque vocês são bem mais novos. Mas se um dia lá na frente vocês passarem por uma situação dessa, vocês lembrarem de mim e do que eu te falei, colocarem alguma coisa em prática, o que eu vivi já vai ter valido. Então eu tô aqui hoje para dar essa palestra para vocês, porque eu sei que eu só tenho 2 braços e 2 pernas, mas todo mundo junto, com 2 braços e 2 pernas, consegue fazer alguma coisa. E eu acredito nisso. Então, não precisa esperar para começar a mudar. Só a questão de já não jogar o chiclete no chão, de tentar ajudar um animal, por exemplo. Vocês não podem adotar, mas converse com o pai de vocês sobre a questão da castração, castrar um animal de rua que vocês não podem adotar, e nem que seja devolver para o mesmo lugar, mas pelo menos vai estar castrado. Ou castrar um animal de casa também, né? Castrar os animais de casa. E cada pessoa sozinha, fazendo uma atitude, consegue servir de exemplo para outras pessoas irem fazendo a mesma atitude e assim por diante. Eu queria saber de vocês aqui, quantos já viram algum animal na rua, sem dono? E vocês, que tipo de sentimento vocês sentiram quando vocês presenciaram? Dó. Todos os animais têm direito à vida. Os animais não podem passar fome, não podem sofrer, não podem ser jogados na rua, não podem ser espancados, não podem morrer. Gente, enfim. Mas o mundo nem sempre caminhou como é hoje, onde a gente busca que todos os seres tenham direitos. Durante muito tempo, as pessoas viam os animais como seres irracionais, ou seja, que não tinham capacidade de pensar. E existia um filósofo há muitos anos atrás, se chama René Descartes. Ele dizia que os animais eram máquinas que funcionavam e que não sentiam dor nem sentimentos. E dessa linha de pensamento foi criada a questão de experimentação animal, a vivissecção, que é usar animais vivos para experimentos, e muitas outras coisas. E um questionamento que eu faço é o seguinte: se os animais são iguais a nós, a ponto de serem usados para pesquisa, e nós não usaríamos os seres humanos, por que eles não são iguais a nós em direito para não passarem por isso? Então, nessas horas que a gente tem que pensar que muitas vezes o interesse humano sobrepõe alguns direitos à vida. E eu sei que não dá para terminar com a experimentação animal de um dia para o outro, porque isso foi enraizado, mas a gente sabe que dá para tentar melhorar, que dá para tentar não submeter os animais a esse sofrimento. Então procurem, vocês que são crianças, procurem produtos de limpeza, cosméticos. Cosméticos é aquilo que a gente usa para ficar menos velho. Batom, maquiagem, tudo isso que não tenha sido testado em animais. Por quê? Quem aqui quer passar um batom que veio da morte de um coelho, por exemplo? Alguém? Eu prefiro ficar sem. Quem aqui quer usar um shampoo que foi usado no olho de um coelho até ele ficar cego para ver se ia arder os olhos do ser humano? Então é muito importante procurar na internet marcas que não testem em animais. E quando você fala a questão dos animais, a ciência é o quê? É a capacidade de sentir e de pensar. Alguém aqui tem cachorro? Vocês colocam o lixo para fora. Ou vocês vão até a padaria, na hora que vocês voltam, ele volta a soltar fogos, pular, fazer malabarismo, porque, nossa, minha mãe voltou. Vocês acham que eles não sentem nada, que eles não sentem saudade. Eles sentem. Claro que eles sentem. Eu lembro que eu era criança e eu escutava que os animais não sentiam nada, eu falava, gente, esse pessoal tá com algum problema, eles não enxergam. Na verdade, as pessoas enxergam as coisas, mas elas usam a verdade. Não muito bem. Elas usam a verdade a favor do que vai beneficiar eles próprios. Então, nem sempre, apesar da gente enxergar, a gente consegue mudar. Mudar é difícil, ainda mais quando a gente vem de uma cultura que acha que tudo é normal. Então, eu tô aqui querendo explicar pra vocês que os animais têm sim a capacidade de pensar e de sentir. Vocês, alguém aqui tem irmão pequeno? Tá. Vocês deixariam o irmão pequeno de vocês sair na rua, jogar bola, mexer no lixo, subir no telhado, dormir fora? E ia falar, não, ele volta. Daqui a pouco ele volta. Deixariam? Não. Os animais são a mesma coisa que uma criança inocente. Ele não sabe que se ele estiver no meio da rua, ele vai ser atropelado. Ele não sabe que se ele subir no telhado, ele pode tomar um tiro de chumbinho. Ele não sabe que aquela pessoa que está dando um pedaço de carne para ele, que ele acha que é super bom,
está envenenando ele, na verdade. Então os animais são inocentes, mas eles têm sim capacidade de pensar e de sentir. Eles sentem frio, medo, fome, dor, tudo que a gente sente. Amor. Então, muito bem, você tão novo assim já tem consciência. Os gatos a gente sabe que eles gostam de andar, de ficar livres, mas a partir do momento que os gatos foram domesticados, é muito importante que eles tenham uma plaquinha de identificação. É bom você falar pra mamãe pôr com o nome dela e atrás do nome de vocês e o telefone. Porque vai que um dia ela foge. Eles sejam castrados, tela em apartamento, porque eles podem se jogar. Eles não vão entender que eles vão bater com a cabeça. Eu tenho que pensar que para cada aquele animal que eu fiz a diferença, eu vali muito. Então, quando a gente pensa no coletivo, a gente tenta criar situações grandes para resolver problemas grandes. Mas a gente não pode esquecer do indivíduo. Então, não é porque eu não posso salvar todos os cães, todos os gatos ou todos os outros animais que eu não vou fazer a minha parte. Vocês acham que uma pessoa que tem coragem de matar um cachorro teria coragem de matar um ser humano? Sim. Quantos anos vocês têm? 11. 10, 11, 12. Vocês são crianças e vocês já têm essa noção. Demorou muitos e muitos anos para que a sociedade geral tivesse essa noção. Nos Estados Unidos, anos atrás, receberam uma denúncia a respeito de uma situação de um cão, dog alemão, que estava no frio, morrendo congelado. E aí os policiais foram até lá para ver o que estava acontecendo. E eles entraram na casa e descobriram que um homem tinha 6 filhos adotivos. Desses 6 filhos adotivos, 5 eram espancados sempre. E o mais novo tinha morrido com 5 anos, porque ele espancava as crianças. E aí o FBI começou a perceber que nos locais onde tinham denúncias de maus tratos aos animais, também tinha algum tipo de violência contra as pessoas. Mas isso é uma pontinha do iceberg. Sabe o que é um iceberg? Uma pontinha do iceberg para ver que embaixo tem muito mais coisa acontecendo. Então, foi descoberto que existe uma teoria que se chama teoria do link. Quando o animal sofre violência, as pessoas estão em risco. Quando as pessoas sofrem violência, os animais estão em risco. Os animais hoje são considerados membros da família. Então, eles são usados também em agressões para chantagear as pessoas. Vários relatos de mulheres que sofreram agressão por anos falavam que não iam embora das casas porque elas não tinham como deixar os animais. Vem nos Estados Unidos, e porque foi lá que começou esse estudo. O Phil Arco trouxe para o Brasil em 2012, 2013, uma palestra, e eu estava lá e eu vi muita coisa do que eu já sabia, mas não tinha noção de que era palpável. Os animais são indicadores de que tem alguma coisa errada. Então, hoje, o governo já trabalha com a questão do quê? De saber que se tem um animal em risco, pode ser que uma criança esteja em risco, um adolescente, um idoso. Porque as pessoas capacitadas para investigar isso vão saber que existe uma ligação entre a teoria do link, né, entre a violência dos animais e a violência das pessoas. E hoje, o FBI procura em denúncias contra animais. Algumas regiões, vamos supor, tem fugitivos, eles procuram naqueles locais quais foram as últimas denúncias contra animais e vão diretamente naqueles locais e normalmente eles encontram os fugitivos. Porque as pessoas que saem, elas às vezes não voltam a agredir os seres humanos de imediato, mas elas já começam a violentar os animais. Então é muito importante a gente ter essa noção. E não esquecer o quê? Que toda vida merece respeito. O animal que está abandonado na rua, o que ele vai comer? Lixo. Nada. Vai comer lixo. Dentro do lixo tem caco de vidro, garrafa quebrada, latinha, veneno e um monte de coisa. E esse animal não vai viver bem. Imagina um animal que só come casca de mexerica toda hora. Vou comer casca de mexerica de manhã, à tarde, à noite, no fim eu vou virar uma mexerica. Não, vai acontecer com ele. Ele não vai ter nenhum tipo de condição de sobreviver. Eu dou esse exemplo porque eu já cheguei a receber uma denúncia de maus tratos de um animal que comia casca de mexerica. Aí você chega na casa, a mulher tem 4 filhos, só tinha mexerica para comer, dava as mexericas para as crianças e a casca para o cachorro. Então, muitas vezes o que a gente vê de maus tratos não é só o animal também que está sofrendo. Existem pessoas em situações assim.
E eu quis trazer isso para você para abordar os dois temas, porque é importante a gente ver uma realidade que talvez não seja nossa, para a gente aprender a valorizar o que a gente tem e fazer a diferença para melhorar situações que a gente não gosta, tá? Então, a liberdade nutricional desses animais que vivem na rua, eles dependem de sorte, a Deus dará, e muitas vezes eles morrem de fome. Eu recebi um chamado esses dias atrás da filha da professora, que a gente nem sabia, eu nem sabia que ela era professora aqui, eu nem sabia que a veterinária era filha dela, lá na universidade a respeito de 2 cães que tinham sido abandonados. E um deles estava em cima do formigueiro, não andava, e o outro estava junto. Abandonaram um que não andava com o que andava. E o que andava latia sem parar e veio chamar a nossa atenção. Como médica veterinária, a gente avaliou e a gente achou que pudesse ser alguma sequela de alguma doença do sistema nervoso, sinomose, alguma coisa assim. Mas não, ele ficou sem andar por 10 dias porque estava morrendo de fome. Então, se a gente não tivesse resgatado ele aquele dia, ele teria morrido de fome. Ele não levantava nem a cabeça. Ele ficou super mal, assim, mesmo, bem debilitado. Hoje, ele faz xixi quando me vê de felicidade, vira de barriga pra cima, e lambe a minha orelha, e ele tá pra adoção. Mas se a gente não tivesse visto, ele teria morrido de fome. Então, apesar de a gente ter feito uma diferença pra esse, e os outros milhares que estão na rua que eu não enxergo, que você não enxerga, que ninguém enxerga, isso é uma consequência do abandono. Então, nunca pensem em abandonar um animal, e se vocês verem isso acontecer, vocês denunciem. Quando a gente vê isso, muitas vezes é porque tem isso. Então também a gente não pode olhar e falar, coitadinho do cachorro, só. E esse ser humano? Se a gente... Pois é. Muitas e muitas crianças no Nordeste brasileiro, na África e em vários lugares morrem de fome. Por isso que eu falo pra vocês em relação até à questão do desperdício. Só coloquem no prato que vocês vão comer. Porque milhões e milhões de alimentos são desperdiçados. E talvez aquilo que pra vocês é ruim, eles dariam tudo pra comer. Então assim, não são só os animais que sofrem, nem só as pessoas. Eu escuto muitas vezes, muita gente dizendo assim, ah, mas tem tanta gente passando fome, por que eu vou me preocupar com os animais? Ah, mas tem tanto animal passando fome, por que eu vou me preocupar com as pessoas? Ué, por que eu não posso me preocupar com os dois? Por que eu tenho que escolher para quem eu vou olhar? Na minha visão, cada um é um, apesar de nós sermos diferentes deles, eles têm as mesmas coisas que a gente. Não que eu queira dizer que os animais são melhores que os seres humanos ou que os seres humanos são melhores que os animais. Não. Mas nós somos diferentes. Eu acredito que nós somos nações diferentes. Os animais são uma nação única e nós somos uma outra nação. Só que todos nós queremos as mesmas coisas. E nós invadimos o espaço deles. E hoje a culpa que a gente coloca é como se eles estivessem invadindo o nosso espaço. Isso não é verdade. Então, os animais se encontram nessa situação porque eles foram abandonados. Porque eles estavam na rua, porque eles não tiveram disponibilidade de ter alimento. E as crianças também encontram nessa situação porque elas também não tiveram disponibilidade, por questões de políticas públicas, por várias questões. Então, assim, o sofrimento não escolhe vítimas. A gente, às vezes, se choca quando vê isso. E se choca muito mais quando vê aquilo. Mas por quê? Não sei. Se a situação é a mesma. Nós somos animais humanos. Eles são animais não humanos. Então, o sofrimento para os dois é o mesmo. Quando os animais são abandonados, eles ficam expostos ao frio, à chuva e ao sol intenso sem proteção ou abrigo. Vocês já levaram uma vez o cachorro de vocês para passear meio-dia? E aí ele não queria andar? Acontece isso. Às vezes as pessoas esquecem. Tá sol. Tá sol, vamos passear, tá muito legal. Daqui a pouco o cachorro fica assim. Parece que tá sambando, queimando as patas. Aí você leva de volta e pega. E os cães que não têm onde morar? E eles não têm nem onde se esconder. E ficam no sol o tempo todo. Em Curitiba chove muito. Os cachorros ficam na chuva o tempo todo. Eu estou falando dos cães, mas os gatos ficam na chuva o tempo todo. Os animais de produção também, se não tiverem um local adequado, ficam na chuva o tempo todo. Então, eles são privados de uma outra liberdade essencial aos animais, que é o que? A liberdade ambiental. Viver em um ambiente propício para que ele tenha uma vida ao menos digna. A gente fica com dó quando vê isso. Pode passar.
E quando vê isso aqui? É normal? Então, um senhor dormindo na chuva. Vocês ainda, como seres humanos, assim, que têm condição de falar, podem chegar e pedir, eu quero fazer xixi, eu quero beber água, eu quero comer. Eles não. Só que eles também sentem isso. Então, assim, às vezes a gente acha que eles não estão falando com a gente. Mas eles falam. Mesmo que eles não falem a nossa língua, eles falam por ações. Se ele está sofrendo, ele também está. Se ele está sofrendo, ele também está. Então o que a gente tem que fazer é abrir os olhos para tudo. As pessoas que estão na rua também foram em algum momento abandonadas pela sociedade. Seja na questão educacional, cultural, em qualquer outra questão. Claro que eles têm o livre-arbítrio de saber depois para que lado eles vão, ou usar ou não os recursos que o governo dá. Mas muitas pessoas estão em situação de rua porque não conseguem sair de um vício, não conseguem sair de um sofrimento. Mas eles ainda têm mais recursos do que os animais, porque existem mais políticas de defesa humana. E eles, que ficam jogados? E por mais que você veja a crueldade contra as pessoas na rua, contra os animais é uma coisa corriqueira. O morador de rua hoje tem o médico da rua, que vai na rua cuida dele. Quem cuida do cachorro? Quem cuida do gato? Nossa. Se a gente começar a fazer alguma coisa, a gente pode mudar. Cada ação conta, cada ação é importante, mas o que vocês precisam entender? Que vocês são o futuro. E como futuro, vocês têm que agir hoje para o mundo ser um lugar melhor. Então cobrem políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas públicas são coisas que estão estabelecidas e que não mudam, independente do governador, do presidente, do prefeito. Então, por exemplo, hoje o Zezinho é prefeito. Vou criar uma campanha de castração. Mas o Zezinho não é mais prefeito. Ele sai. A campanha de castração sai com ele. Não. Tem que ter alguma coisa que seja fiel aos animais e à população para que isso não acabe. O que é violência para vocês? Xingar, que mais? A violência sempre é você chutar, é você bater, é você queimar, que os animais são queimados, os animais são espancados, é gritar, é humilhar, é colocar medo. Então, às vezes você vê uma criança que ela não tem nenhuma marca física indo para a escola. Mas ela é uma criança que às vezes não fala, é uma criança que às vezes não interage, ou é uma criança que fala muito. Esses animais estão nitidamente com medo. Quando você fala em violência, em medo, você está tirando a liberdade psicológica. Tudo bem, se eu sair na rua, eu posso correr o risco de tomar um tiro, de ser assaltado, tudo isso. Mas é diferente de você pensar, putz, são 6 da tarde, e o meu dono vai chegar e vai gritar comigo, vai me bater, vai me jogar lá, entendeu? O animal que sofre isso, ele não tem uma liberdade psicológica. Ou aquela criança que sofre isso também não. Vai ficar sempre com medo. Os animais são abandonados, eles sentem saudade. Tem animais que procuram os donos a vida toda. Que eles passam a vida inteira procurando seus donos. E eles têm sentimentos igual a gente. Quando a gente fica longe de alguém que a gente gosta muito, a gente não tem saudade? Imagina um animal que vivia com você e foi abandonado. Quantas crianças na rua não estão abandonadas e não sentem falta de ter? Não necessariamente um pai ou uma mãe, porque talvez elas nem conheceram, não tem a visão ou a lembrança de um pai ou de uma mãe, mas a figura de um pai ou de uma mãe. Então, isso tudo que a gente está vendo hoje também serve para a gente ter gratidão ao que a gente tem. Porque às vezes o que a gente tem, pra gente é normal, mas tem gente que não tem nem isso. E aí, quando a gente pensa nas crianças, a gente ainda lembra. Mas quem que pensa que os animais têm saudade? Tem várias situações em desastres que as pessoas fogem e deixam os animais para trás, amarrados. O animal não tem nem a chance de se salvar. Então, o que a gente tem que tentar lembrar é o seguinte, que eles muitas vezes são esquecidos. Eu estou falando aqui hoje para vocês terem uma visão de lembrar dos animais, porque eu acho que é muito mais fácil às vezes a gente pensar nessas coisas com seres humanos, mas com os animais é mais difícil. Ficam tristes. Esse aqui é um animal visivelmente triste, e uma pessoa também, e tem um caso de um menino que a mãe dele, que é o irmãozinho dele, ela morre, né, no parto. Isso saiu na notícia esses dias atrás, faz pouco tempo. E aí o menino ele não para de chorar. E o que ele faz? Ele pega o irmão, enrola e coloca no peito. Isso chama técnica canguru, né, que é aproximar. E isso foi o suficiente para a criança ficar calma. Então, às vezes, serve de exemplo para pensar que se um ser humano sente isso, os animais também sentem. Então, quando você separa, por exemplo, uma ninhada,
separa todos os filhotes cedo da mãe, além de eles não aprenderem as coisas, eles sentem assim, a questão da tristeza, eles não vão conseguir exercer o comportamento natural da espécie. Porque quando você fica triste, você não consegue fazer as coisas que você deveria fazer, muitas vezes. E isso se estende também aos animais. Então o abandono, além de tudo, provoca sentimentos negativos, como saudade e tristeza. Quando os animais são abandonados, eles sentem medo. Quando você abandona um animal, você tira dele tudo o que ele tem. A questão alimentar, não só na questão de saúde, não na questão psicológica. Eles ficam com medo. Eles vivem numa situação onde eles não conhecem. Eles vivem numa situação onde eles podem ser atropelados, eles vivem numa situação onde eles podem ser espancados. Existe aquele estigma do pitbull, do rottweiler, de outros animais que são raças perigosas. Vocês sabiam que os animais que mais mordem, os animais de raça pequena, pincher, poodle e algumas outras raças assim, as pessoas usam o que o animal tem como característica natural para criar um estigma. Então, já ouviram falar em rinha? Pessoas colocam dois animais da mesma espécie, ou até alguns casos de espécie diferente, para brigar e o que vencer vai ganhar dinheiro. Por exemplo, eu sou a dona de um animal e aí você tem um pitbull também, você. E aí a gente vai ver qual dos dois é mais forte. Aí eu coloco eles para brigar. O que sair vivo ou menos machucado é o vencedor. Pra quê? Não. Mas isso acontece. Acontece em rinha de canário, para divertimento. Eu não me divido. Mas existem casos onde não está acontecendo nada. O cachorro está na rua, igual esse, e aí alguém fala que o pitbull é violento e faz isso com ele. Quem que é violento? É o pitbull? Pode passar. Não é diferente disso. É uma pessoa. É uma pessoa que sofre agressão, uma criança. É ruim, igualmente ruim, tanto um caso quanto o outro. Nas ruas, gente andando na rua que gosta de animais, tem gente que não gosta e que vai sentir prazer em fazer isso. Eles são atropelados e isso não é só uma questão de saúde animal, é uma questão de segurança pública. Um animal atropelado pode causar um acidente. Se esse cara aqui tá vindo correndo e vê esse cachorro e atropela ele pode desviar o trânsito, ele pode capotar, o carro de trás pode bater nele, que pode bater. Já teve casos de 16 carros baterem um no outro por causa de um atropelamento, muitas pessoas morrerem, e aí? Não são só as pessoas que são perdidas que morreram. Eles são obrigados a parar para socorrer? Então, não. Tem alguma lei? Não. E aí a pessoa pode atropelar e ir embora. Pode passar. E aí acontece isso, que eles ficam um do lado dos outros, eles não se abandonam, mas os seres humanos abandonam eles. A pessoa que atropelou não teve a decência de parar para cuidar. E aí acontece o quê? Além deles morrerem, porque a vida deles vale muito, o outro cachorro que vive junto, o outro grupo que vive junto vai ficar triste, vai sofrer, pode também ser atropelado, e no atropelamento muitas vítimas humanas também podem morrer. E não são só as pessoas que morreram que vão sofrer porque vão perder a vida, as famílias daquelas pessoas também. Então os animais na rua em situação assim é péssimo para eles e para a questão das pessoas. Quando os animais são abandonados, quando ficam doentes, eles não recebem os cuidados médicos necessários. Por quê? Porque ninguém vai atender o animal. E aí ele perde a liberdade sanitária, que é o quê? Que é estar saudável. Olha aí, a situação desse animal com sarna. Aí as pessoas, em vez de ter misericórdia, muitas delas têm nojo. Mas que culpa ele tem de ficar assim? Nenhuma? Tem cura? Tem, claro, tem tratamento, é só ir atrás. A gente não, se você tiver um problema, e sarna também dá em seres humanos. Então se você tiver sem sarna, a gente vai fazer o que com vocês? Sai de perto? Não. Tem que cuidar. Tem ainda alguns países que permitem envenenamento de animais. Que permitem? Só que tem estudos que dizem que isso não resolve. Por exemplo, os animais estão na rua, quer dizer que, querendo ou não, aquele grupo que se formou tem até uma disponibilidade, mesmo que ruim, de alimento. A carrocinha é ineficaz por quê? Porque se eu tiro um animal e levo para a carrocinha, não sei se vocês chegaram a pegar essa época, os animais eram mortos, mesmo saudáveis. Eu tirei um. Eu abri um espaço para que um outro animal entre naquele grupo. E aí eu abri um espaço para que as fêmeas entrem no cio e venham a se reproduzir. Cada fêmea vai gerar quantos filhotes? 6. Cada filhote vão ser quantas fêmeas? E assim por diante. Então a carrocinha era um método cruel de maus tratos aos animais e que não tinha efeito. Porque eu vou abandonar, você vai matar, no outro dia eu abandono o outro e aí por aí vai. Então o que funciona
é a educação da população, e eu vou mostrar para vocês um outro slide. O que é isso? São cadelas diferentes. Quando são abandonados, eles se reproduzem, aumentando o número de animais nas ruas que irão sofrer. Isso é uma fêmea com vários filhotes. Essa aqui é outra fêmea, ó, o focinho é diferente também, com vários filhotes. Esses filhotes podem ser espancados, podem ser envenenados, podem ser atropelados. E eu resolvo isso com a castração. Por mais que você tenha um animal em casa e você ache que ele não vai fugir, a castração é um ato de amor. Por quê? Porque um animal castrado reduz a questão do câncer de mama por fator tumoral, por fator hormonal relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama, reduz o risco de ter piométria, que é uma infecção de útero que pode matar o animal, reduz, não vai ter mais cio, e aí é bom por quê? Porque os cachorros de rua não vão ficar indo até o portão, pulando, etc. Então a castração é importante tanto para a fêmea quanto para os machos. Não prejudica o animal em nada, não causa dor, não causa sofrimento, nada disso. Até melhora. Sim, até melhora a vida dele, porque vamos supor que um dia ele se perca, você sabe que pelo menos ele não vai ter filhotes. E existe violência de todos os tipos em todos os lugares. Por isso que, se vocês não querem ver sofrimento animal, hoje tenham consciência para tentar mudar isso. Nunca abandonei o animal de vocês e sempre tentem ajudar os bichos que estão na rua. Muitos animais passam a vida toda procurando seus donos. A gente pode não estar fazendo nada de ruim diretamente para alguém, mas o fato de não fazer nada de bom, quando você se omite, que é o quê? Quando você não age para mudar uma situação que você pode, nem que seja com uma atitude, pelo menos de educar, de ter consciência de não praticar a mesma coisa, você tem aquilo de que se você não é parte da solução, você é parte do problema. Então, a indiferença causa tanto isso quanto isso. Hoje o mundo está do jeito que está, as pessoas falam, o mundo evoluiu. A questão não é essa, a questão é atribuir algumas coisas que a gente sabe que não podem acontecer e fazer com que se cumpram, como leis. Então, o que eu falo é, não abandone seus animais, eles precisam de você, são parte da sua família. A família hoje não mudou o modelo de família. A família pode ser com 2 pais, por exemplo. Família pode ser com 2 mães, por exemplo. Família pode ser um pai e uma mãe. Família pode ser um pai, uma mãe, um cachorro, um gato, um passarinho, uma criança. Uma tartaruga. Família pode ser 2 pais e alguns animais. Família é aquilo que a gente ama e que convive conosco. Vocês sabem o que é eutanásia? Quando o animal está em sofrimento extremo e não tem nada que possa ser feito para que ele sobreviva bem, não tem como curar, nem com os métodos legais, nem com os métodos médicos, nem com nada. Você vai esperar ele morrer sofrendo, com dor. Você vai fazer a eutanásia, que é o quê? Aliviar o sofrimento dele com medicação para que ele morra. Mas o meu conceito, o conceito de outros veterinários que pensam como eu, a gente diz que isso não é eutanásia, de recolher animais da rua, saudáveis e matar. Eles usavam o termo sacrifício, mas a gente também não usa mais. Porque sacrifício é quando você se voluntaria para se sacrificar a favor de algo. E os animais não fazem isso. Eles estão ali, então eles são assassinados em situações de controle populacional em alguns lugares. Mesmo que sem sofrimento. Aqui no Brasil, tem vários estados ainda que matam animais saudáveis para controle populacional. São só alguns estados que proíbem isso. E então, essa é a mensagem. Os animais, eles podem cuidar de crianças, os animais são bons para os idosos. Pode passar. E essa apresentação eu fiz juntamente com o Guilherme, que é um outro residente. Pode passar. E a imagem que a gente quer deixar é: ele não sabe viver sem você. Não abandone seu animal de estimação. É isso, eu espero que eu tenha feito vocês pensarem. E daí minha mãe foi lá e perguntou se ela tinha um cocker. E daí a mulher falou que tinha, que ela foi maltratada, que quebraram a bacia dela. Ela tinha bastante ferida, até hoje tem. E daí no outro dia a cachorra se apaixonou pela minha mãe e a minha mãe se apaixonou por ela. Daí até hoje a gente tá tentando curar as coisas, mas daí no começo quando a gente pegava pra varrer o chão, ela se encolhia toda de medo.
Então é importante saber que ainda existem pessoas que fazem a diferença. O que a gente tenta fazer é criar uma outra memória em cima daquela. Mas não é porque a gente vai criar uma memória boa que eles vão esquecer o que eles passaram. É como se fosse a gente está olhando através de uma câmera por aqui que o cachorrinho vê desse jeito, que ele apanhou de vassourada. É um ponto de vista. Passa os anos, alguém trata ele bem quando pega uma vassoura. Por exemplo, pega uma vassoura e aí, se ele não sente medo, se ele fica calmo, você dá um petisco. Ele vai olhar sobre uma outra câmera, dizendo que a vassoura não é tão ruim. Mas aquilo que ele viveu, ele não vai esquecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado para nunca ferir os animais de maneira nenhuma. Eu sei que é difícil. Às vezes você dá uma bronca num cão e fala, não pode fazer isso, isso já magoa ele. Mas faz parte da educação. O que não pode é bater, é xingar, é maltratar, é gritar, é deixar dar comida. Teve uma fêmea que teve 6 ou 7 filhotes. Daí a gente vai falando assim, um de cada, né? Daí era o meu, do meu amigo, eles eram. Os outros eram divididos, sabe? Pra todos da vila. E daí alguém passou ali na frente, porque a gente fez uma casinha pra eles, né? Bem no cantinho pra ninguém ver. E daí alguém deixou o veneno lá, eles comeram. Eles são inocentes, eles não sabem que é tem veneno, eles vão comer. Pode falar. Eu tenho uma cachorra, ela é como era numa chácara, a cachorra minha ela tava prenha. E daí ela teve 6 filhotes. Daí, quando ele saiu, né, porque meu pai ele alugou a chácara, daí a gente tá morando lá. E até hoje, quando entra alguém assim, com capuz, com boné, ela sempre vai no pé da pessoa e ela tenta morder, ela já mordeu algumas pessoas. É que eu acho que ficou na memória dela, eu acho que antes ela era da rua e alguém maltratou ela. Sim, pode ser que tenha acontecido a questão de alguém usando um boné, que pode ter maltratado ela, ou também ela pode ter sido privada da socialização com pessoas diferentes. Por exemplo, um animal que só vê uma mulher, só vê mulher. Um dia que ele conhecer um homem, talvez ele reaja com medo ou querendo morder, mas não necessariamente quer dizer que ele apanhou ou sofreu. Pode cachorro que tem o pet shop. Eu machucado e ele sangrando. A gente teve que levar um pet shop pra ver se estava tudo bem. E ele quase teve que amputar. Então, existe violência em locais assim. Eu digo isso porque várias e várias vezes a gente tem denúncias de aí os funcionários amarram os cachorros, espancam, afogam, coisas horríveis. E o animal, toda vez que ele vai pensar que ele vai para aquele lugar, ele fala, nossa, eu vou sofrer. Era o professor que dava não inexperiente, nem de propósito. Aconteceu com a minha gata também. Era uma pessoa que era nova e não sabia direito. Mas a gente sempre tem que pensar que a gente tem uma chance de melhorar. E quando isso acontecer, você tem que cobrar. Isso é verdade. Uma coisa que ela comentou que é verdade. Às vezes um morador de rua cuida muito melhor dos seus animais do que uma pessoa que está em casa. Isso é bem verdade. A gente vê em situações de maus tratos, que a gente vai fazer fiscalização, que tem animais que vivem presos, amarrados, sem água, sem comida, e as pessoas têm condição. Eu lembro de uma época em São Paulo que tinha um morador de rua que ele ia sempre na padaria de noite pedir lanche. E eu achava estranho que ele pedia pra cortar em 4 lanches. Eu ficava olhando, né? Eu trabalhava lá. Aí um dia eu segui ele. E eu percebi que ele levava o sanduíche cortado em 4 pros cachorros. E ele não comia. Então, muitas vezes a gente tem que ter vontade de fazer as coisas. Não é só falta de condição financeira, às vezes é falta de consciência. E aí depois a gente foi ajudar aquela pessoa e ele nunca chegou para pedir e falar que era para os cães, porque ele achava que poderiam não querer dar. Porque as pessoas poderiam ter dó dele, mas talvez não tivessem dó dos animais. Hoje a gente vê o contrário. Eu já vi várias situações onde as pessoas vão na rua dar comida pro cachorro, mas não perguntam se o morador de rua está com fome. E eu já vi morador de rua comendo ração. Porque estava com fome. Então, a gente não pode separar as coisas. Todo mundo sente fome, todo mundo sente frio, todo mundo sente medo dos animais. Eu queria falar uma coisa de cachorro, porque assim, lá na minha memória tem um monte de cachorro abandonado. E às vezes, tem um cachorro pretinho na vida, é um amor. Daí, sempre que, às vezes assim, quando eu chego da escola, ele tá me esperando na porta da casa da minha avó. E daí, eu perguntei pro meu tio, né, que o pretinho gosta bastante do meu tio também. Eu perguntei pro meu tio se ele tinha dono, e ele disse que ele tinha dona,
Só que a dona dele tinha deixado ele na rua porque fala que ele não gosta de ficar em casa, só que ela não dá banho nele e não dá comida. E até agora ele tá saudável porque todo mundo dá comida pra ele, porque ele é um cachorro muito perigoso. Ditado que diz assim que cão que tem 2 donos morre de fome. O que acontece? Existe a questão de várias pessoas que querem ajudar esse animal, mas vamos supor que no fim do ano todo mundo resolva viajar. Ninguém cuide dele, o que vai acontecer com ele? Outra coisa importante é pensar assim, ela gosta muito dele, provavelmente. E ela acha que está fazendo bem pra ele e deixar ele dar uma voltinha. Então nessa voltinha que ele está dando, do mesmo jeito que ele encontra você como uma pessoa boa e todo mundo gosta do pretinho, ele pode encontrar alguém que não goste. Alguém que maltrate, que espanque, que envenene, pode ser atropelado. Eu vou trabalhar isso aqui também. Pode perguntar. Você tinha levantado a mão? É que o gato que eu tenho hoje foi pegado na rua porque alguma pessoa abandonou. Aí a mulher cuidou com minha mãe porque tipo, ela não tinha condições de cuidar. Então, isso acontece. O gato dele teve sorte. Mas tem animais que não tem. Toda vez que a gente não tiver certeza se tá bom ou não para os animais, a gente pensa em nós. Você pensa em você agora. Você gostaria de ficar preso o dia todo e ser solto só de sábado e domingo? Não, mas hoje não vai ter nem solta ela. Então, o que você pode fazer para não dar problema? Eu sei que seu pai, na cabeça dele, ele não sabe que talvez tu faça mal pro cachorro. Porque ele não aprendeu isso. Ninguém nasce sabendo as coisas. Fala pra ele tentar passear com ela todos os dias. Comprar uma coleira, uma focinheira, porque ela não pode andar sem focinheira na rua se for realmente essa raça. E passear nem que seja 20 minutos por dia. Não é o ideal, mas já é bem melhor. E outra, ela não tá na rua, ela tem carinho, tem comida, tem atenção. É um caso bem interessante que ela tá falando que tinha um animal abandonado e costumava comer coisas do lixo. E um dia ele virou uma lata de lixo, ansioso, né, por ver alguma coisa, e ele achou um bebê vivo jogado na lata de lixo. E aí levaram essa criança pro hospital. Uma mulher que mora atrás da minha casa, ela tem um cachorro. Ela praticamente assim, ela trabalha e ela tem que sair de casa pra trabalhar. E às vezes, tipo, ela não vai, tipo, quando ela sai do trabalho, ela vai direto pra casa. Às vezes ela vai na casa do namorado e deixa o cachorro o dia inteiro sozinho. Dela, não passeia com ele deixa lá, trancado em casa e eu não sei assim se ela vai cuidar, mas provavelmente deve dar. Tipo, posso assim mudar, ajudar? Eu posso falar da minha situação de repente? Pode. Eu tô sofrendo uma situação parecida, só um mês eu não sei se ela pode fazer a mesma coisa, mas pode. Pode falar que depois eu vou complementar com uma coisa. Bom, meus vizinhos da frente têm cachorros e desde que eu cheguei aqui, eles uivam e choram o dia inteiro. E como eu tô sem trabalhar, eu escuto. E aí eu falei, o que eu posso fazer, né? Porque às vezes a gente vai oferecer ajuda, a pessoa fica ofendida, acha que a gente tá julgando. Enfim, eu já fui lá 2 vezes oferecer pra passear com os cachorros, eles não me atendem. Então eu vou tentar uma última vez, mas não sei se você pode pela sua idade. Não, poder pode, assim, uma mas pessoa assim, que você conhece. Ela Ela gosta de você? mais ou menos, né? Olha, eu quero ajudar, eu aprendi que os animais têm uma capacidade de pensar e de sentir que as crianças, que os seres humanos, então é a mesma coisa que deixar uma criança presa o dia todo. Não é que eu estou cuidando da sua vida, enfim. Só que se você achar que isso não vai fazer efeito, eu falaria pra você denunciar mesmo. Porque se a polícia, não a polícia em si, mas a fiscalização vai lá não pra brigar com ela. E sim pra orientar ela a melhorar essa atitude. Ela uivava o dia inteiro, arranhava a porta, ela via do prédio saindo com o carro, ela tentou se jogar da janela. Ela daí passava o dia inteiro lambendo as patas e fazendo arte. Rasgou o sofá, rasgava lixo, mordia tudo. Quando eu chegava, ela estava com as patas molhadas de tanto lamber. Eu levei ela no veterinário e daí ele descobriu que ela estava com ansiedade. E isso causou um problema no estômago dela, tipo uma úlcera, e ela precisou tomar remédio. E ela tomou 2 anos de fluoxetina para se acalmar e se adaptar ao ambiente novo. E sem a fluoxetina ela passa mal, até hoje. Se ela para, ela fica um tempo sozinha, sem mim, passado 2 dias ela começa a passar mal e fica com ansiedade. Não come,
emagrece e começa a se lamber. Ela daí tem toque, ela fica repetindo o mesmo movimento até eu voltar. Isso que ele está falando se chama estereotipia. Estereotipia é quando o animal faz algum tipo de movimento sem um fim necessário por algum motivo. Só que a estereotipia muitas vezes causa uma sensação falsa de prazer. O animal está ocupando o tempo dele com alguma coisa até você voltar, por mais que aquilo depois cause dor. Então, ela não fica tanto tempo pensando que o Fernando está na rua, ela prefere fazer alguma coisa que talvez depois cause dor, como por exemplo lamber as patas. Papagaio que arranca todas as penas por estresse, isso acontece. Eles arrancam as próprias penas por estresse, automutilação. Quando você tira ele da rua, a gente não sabe qual era a mania dele, como ele foi criado. Então, isso você vai explorando, você vai descobrindo coisas. Eu, particularmente, tive uma experiência negativa. A Zora, aquela última que vocês viram que foi lá pra casa junto com o coleguinha dela, o outro poodle, essa semana a mulher devolveu. Porque ela falou assim, Fernanda, ela falou assim, eu não quero mais o cachorro, porque eu chego em casa, a casa tá cheia de xixi e cocô. Daí eu falei pra ela, mas a senhora levava a passear? Ah, eu chegava às 6 horas, cansada, daí ela falou assim, eu tentei ensinar a fazer xixi no banheiro. Ela ficou 2 meses com o cachorro e ela me entregou, ela falou, eu não quero mais. É cansativo, porque, por exemplo, eu chego em casa às 6h30, a primeira coisa que eu tenho que fazer é levá-las a fazerem xixi. Porque daí comigo elas aprenderam a esperar, elas seguram, a hora que eu chego eu tenho que levar. Então elas ficam dando salto, pulo, uivando, me puxando, porque ela tem, e às vezes com chuva, faça sol, frio, cansado, tem que levar. Por quê? Eu me coloco no lugar dela. Então às vezes eu olho para ela, deixo a bolsa da escola, exausto, e que faço, eu queria tomar café, eu queria me jogar no sofá, mas eu olho para elas e elas estão lá, pulando. Então daí sai na rua, fazer a caminhada, elas fazem xixi, cocô, ou às vezes quando ela não segura ela faz, em casa ela tem o lugar dela na lavanderia, então daí tem que limpar. Daí tem uns 3 gatos que estão miando, que querem ração, daí tem que limpar a bandeja do gato. E isso é normal, e um puxa o outro, que o primeiro gato veio para casa por causa da Lindinha, que como ela tinha ansiedade, o veterinário falou, dê um coleguinha para ela. E daí que eu dei o gato e ela adotou, então ela brincava com... E até hoje, eles brincam um com o outro. E assim vai indo, um precisa de um companheiro, daí você leva, daí leva mais um. Daí infelizmente tem pessoas que devolvem. Que nem agora eu tô com mais um, porque ela devolveu. Então imagina você, por exemplo, ficar o dia inteiro na sua casa, não estou dando exemplo do professor só, de todo mundo, sozinho. O dia inteiro sozinho. Aí pior ainda, além de você ficar o dia inteiro sozinho, pelo menos você ficar sozinho. Aí eu vou e pego um outro cachorro, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo, que isso acontece também. Aí eu pego um outro cachorro e aquele cachorro que tá na sua casa não gosta daquele outro cachorro. Aí além de eu ficar o dia inteiro sozinho sem meu dono, eu vou ter que aturar uma outra pessoa que eu não suporto. Tem que ficar, gente do céu, tem que olhar, vocês entendem? Então assim, às vezes a gente causa situações dos animais que... Nossa, igualzinho eu próprio. Exato. Com ele ainda. Entendeu? Mas tem situações que eles preferem sim ficar com a própria espécie, principalmente os cães, porque eles são animais que têm hábitos gregários, sociais, então eles gostam. Então se tiver condição de ter mais de um cachorro, é bom sim, mas tem que fazer a introdução de maneira certa porque eles não se odeiam. Podem falar. Ela ficava com aquele negócio lá, né? Ansiedade e tal. E ela não se apegava com os outros cachorros? O primeiro que eu levei para casa, um Basset, ela não se adaptou com o cachorro. Quando eu fui fazendo tentativas, eu levei ele, ela brigava com ele. Porque como ela tinha essa ansiedade, ela ficou muito presa a mim. Então eu era o dono dela, era eu e ela. Ninguém mais levava ela na rua fazer xixi. Se colocasse a coleira nela e falasse assim, vamos passear, ela não ia. Ela ficava parada olhando para mim. Se eu ficasse dentro do apartamento, ela não saía. E daí que eu fui tentando me desvincular dela, eu comecei a fazer o adestramento com ela. Daí fazer todo aquele passeio pro parque, ela sentar, fazer com que ela ficasse sentada e eu saía. Então tudo aquilo que a gente via na televisão eu fui fazendo, trabalhando nela para ela se acostumar. E detalhes, eu pegava a chave, por exemplo, para levar o lixo na rua, ela já achava que eu estava saindo. Ela já corria para a porta e começava a uivar. Então eu chacoalhava a chave e soltava. Daí ela olhava, ela via que eu não saía de casa. Daí eu colocava ela no quarto e ia pra cozinha. Pra ela se acostumar e se separando, ela se acostumar. Daí eu me toquei que ela gostava de cachorro. Que uma vez eu fui passear na minha irmã, levei ela junto.
Pra ter ideia, minha irmã mora em Londrina. Eu fui pra lá no final do ano, eu tive que levar ela junto, porque ela não tinha como ficar com ninguém. Ela ia ficar com uma colega minha, ela não ficou. Eu levei ela junto. Daí minha irmã tem gato e ela adorava o gato, ela ficava o dia inteiro atrás do gato. E daí eu pensei comigo, falei, eu vou levar um gato. Daí foi o Ted que eu levei e ela adotou. Eu levei ele com 2 meses de idade e daí foi o que ajudou ela. Os exercícios de separação e o gato com ela, porque daí era um filhote, ele miava, ela ia olhar ele. Ele fazia alguma coisa na sala, ela ia olhar. Então ela ocupou a cabeça dela. Se for criado desde pequeno com um gato, não tem problema nenhum. Então, por mais que você tenha adotado, com certeza na memória dela ela teve contato com um gato alguma vez na vida. Tá? Então, assim, aquilo de que... Por que tem animais que são agressivos com todo tipo de bicho, de gente? Porque eles viveram numa situação onde eles nunca viram ninguém. O que é violência pra vocês? A primeira cena que vem na cabeça de vocês quando eu falo Agressão, gritar, xingar, bater, maltratar. Isso é agressão. Vamos supor. Agressão é deixa eu escolher. Tem alguém que é voluntário pra participar de uma atividade comigo? Ir na rua e você não gostou do meu cabelo. E aí você vai falar que meu cabelo é feio. Mas é pra você falar com vontade. Tá bom? Nossa, querida. Nossa, que cabelo ridículo. Meu Deus, que horror. Mais uma vez. Credo, guria, vai precisar de outra coisa. Agora grita. Que horror! Você levou. Palmas pra ela. Se ela tá fazendo uma coisa que é dela, que não prejudica ninguém, ou ela tá em uma situação que é característica do que ela está vivendo, se te incomoda, não está te prejudicando diretamente, isso é um problema seu, não da pessoa. Então você não tem o direito de chegar e falar que o outro tem o cabelo duro, que o outro tem o cabelo ruim, que o outro é preto, branco, azul, amarelo, que é gordo, que é magro. Isso é desrespeito, isso é violência. Alguém aqui gostaria de estar numa situação igual essa que eu passei? Não! Quero dizer o seguinte, não é porque você, por exemplo, é branco, que você não vai defender uma situação onde você vê que tem alguém sofrendo racismo. Ou porque você é homem, que você não vai defender uma situação onde você veja que tem uma mulher sendo julgada. Eu quero dizer assim, não importa quem nós somos, e sim o que nós fazemos, entendeu? Se alguém te maltrata, não paga da mesma moeda uma coisa que você não gosta. Conversa com o professor, conversa com alguém que te escute. Eu sei que a questão do bullying é muito ruim porque a gente tem medo. Porque vem aquela sensação. Eu vou falar agora, vai reunir os pais, os alunos, todo mundo vai achar que tá tudo bem. Mas quando todo mundo for embora, eu vou ser excluído, eu vou ser maltratado, eu vou ficar sem amigos. Acontece isso, pode ser que aconteça, mas é melhor vocês falarem do que ficar quieto. Numa situação de bullying pode virar uma situação de violência física. E aí, você vai ficar com aquilo na cabeça. Eu era sempre gordinha e eu me amo desse jeito. Hoje eu acho que eu nem aceito que alguém fale alguma coisa pra mim. Mas quando eu era menina... Eu acho que nem são amigos, né? Se eu te deixar... É isso. Exatamente. Uma pessoa que te coloca numa situação dessa não é uma pessoa que é seu amigo. Então, às vezes, é melhor você se afastar de pessoas assim. Então, ao invés de você ficar com medo de tipo, eu vou perder meu amigo, pra que você quer alguém que te põe pra baixo? Todo mundo tem a sua beleza natural. Eu olho pra vocês aqui, eu consigo ver coisas bonitas em todo mundo. Fora as coisas mais importantes, que são as mais bonitas que eu ainda não consigo enxergar, que são as que estão dentro. Então, eu não tenho que aceitar esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, não perpetuem comportamentos que vocês não gostam, porque vocês vão ser iguais. Eu sei que é difícil. A pessoa te xinga, você quer não só xingar, como dar um murro na cara e terminar aquilo e falar, você vai ver. Mas não é assim que a gente resolve as coisas. Então, eu queria apresentar pra vocês que existem vários tipos de violência, inclusive contra os animais desse tipo. Às vezes, um animal não precisa apanhar, mas o dono chega em casa e grita com ele. Grita! Mamãe! Idiota! Vai deitar! Isso afeta o psicológico daquele animal e ele fica doente. Ele não tem liberdade psicológica, ele tem medo do que pode acontecer. Então existem vários tipos de violência. Eu estou entrando nesse tema por quê? Porque a relação entre a crueldade animal e a violência contra as pessoas existe. Quando a gente pensa em proteção animal, a gente não está pensando só em proteger os animais. A gente está pensando numa questão de segurança pública. Por quê? Vocês concordam comigo que uma pessoa que bate no cachorro pode ter coragem de bater no ser humano? Sim, sim. Pois é. E os animais, eles servem muitas vezes como reféns
Eles são reféns, eles são vítimas, também servem para manipular algumas vítimas. Se você vê algumas pesquisas de mulheres que sofrem violência, elas às vezes não saem do lar porque não querem deixar os filhos, ou não tem para onde ir com os filhos que passaram necessidade, alguma coisa, ou porque não tem onde deixar os animais. Então, quem mais queria falar? Por que a mulher deixa na polícia? Pois é, vamos entrar nesse assunto. No Brasil, tem leis de proteção, mas tem leis que são falhas. Por exemplo, se o agressor tiver emprego fixo e residência, ele pode responder o crime em liberdade. Um cara que agride uma pessoa e é denunciado, pode ser que na próxima vez ele não agride, ele venha matar. Então, num sistema onde a gente sabe que muitas vezes é falha, a pessoa prefere não denunciar para não correr esse risco. É horrível? É. Por isso que hoje tem a Delegacia da Mulher, tem outros lugares que tentam dar um respaldo. Vocês têm quantos anos mesmo? 12, né? 12 ou 11. Com certeza eles eram do estupro coletivo que teve no Rio de Janeiro. Sim. Pois é. As pessoas falaram que a culpa foi da vítima. Mas não foi ela que quis? Então, ela que quis o quê? Ela disse que ela queria que ela ia subir lá. As situações que ela estava não era uma situação onde ela escolheu estar ali. Primeiro que por mais que ela viesse a achar que ela escolheu isso, ela é uma menina nova, que com certeza não teve um respaldo emocional para entender o que é o sexo exatamente, e se colocar numa situação onde ela respeite o corpo dela e se sinta bem. Então, ela realmente foi violentada. E a violência não é só isso. Não importa quantos homens foram. O fato de você falar dessa maneira é que, infelizmente, alguém colocou na sua cabeça que isso é natural, você sendo mulher. Só que isso também é uma atitude machista. Então, se fosse um cara que fosse estuprado por um ser humano, fosse um outro homem, alguém ia falar que ele quis? Por quê? Porque ele é homem? É. Isso é certo? Não. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. E são coisas que não são aceitas. Nenhum tipo de violência é aceita. Se você acha que está sofrendo qualquer tipo de violência, vá sim buscar os seus direitos. Então, respeito é importante, independente de qualquer coisa. Independente se eu sou heterossexual, se eu sou homossexual, se eu sou bissexual, se eu sou branca, azul, verde, amarelo. Tem coisas que não justificam, nada justifica a violência. Por exemplo, os meninos, por que vocês não podem ser cozinheiro, babá, dona de casa? O que isso vai mudar na masculinidade de vocês? Não vai mudar nada. Então, assim, a gente vive numa sociedade que inventa coisas para subjugar ainda as mulheres. Ou para causar um mal-estar nos homens, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Uma mulher tá andando na rua de burca. Burca é uma roupa que eles usam em alguns países do Oriente Médio, onde dá pra ver só os olhos da mulher. E essa mulher sofre violência. A culpa foi de quem? De quem estuprou, de quem violentou. Existe uma mulher andando de mini saia e top na rua e ela é estuprada. A culpa foi de quem? Dela. Por que foi dela? Porque ela tava provocando os homens. Como é que é? Volta de novo. Ela provocou. Então tá, então se eu agora resolver sair na rua de saia e top, alguém me estuprar, a culpa é minha? Não. Mas é porque vocês gostam de mim. Mas se for, porque eu percebo que quando eu pergunto de uma mulher X, vocês falam que a culpa é dela. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Se a pessoa não faria isso com alguém que usa burca, por que a pessoa vai fazer aquilo com alguém que usa mini saia? A culpa não é da vítima, a culpa é de quem faz. Então eu poderia andar pelada na rua, que se vocês têm caráter, se vocês têm uma boa índole e não têm uma vontade de agredir ninguém, vocês não vão estuprar uma pessoa. Entende o que eu quero dizer? Mas de vocês mesmos. O respeito, independente se a pessoa provocou ou não provocou, vocês que vão responder por isso, né? Então, se ela estiver bêbada, não pode se defender e ela não quer, e o cara bêbado faz, continua sendo estupro. Porque o fato dele estar bêbado não muda o que ele fez. Alguém aqui quer ser voluntário para uma brincadeira que eu vou fazer? São mais resistentes. Por exemplo, eu tenho cabelo roxo. Eu amo meu cabelo roxo. E aí você fala que meu cabelo roxo é horrível. Tô passando na rua e você finge que você vai. Você fala, fala alguma coisa bem horrível sobre o meu cabelo. Cabelo feio. Cabelo feio. Grita. Não, você. Cabelo feio, horrível, oh meu Deus. Cabelo feio, horrível, pelo amor de Deus, tira isso! Tira isso, não. Obrigada, uma salva de palmas.
que é o que? A liberdade de ter uma consciência plena em relação ao lugar onde você está. Você é a violência de gênero, que é em relação a se você é menino ou menina, que existem meninas que sofrem preconceito, meninos que sofrem preconceito por serem meninos, e por aí vai. E os animais sofrem também esse tipo de violência. Eu vou dar um exemplo de violência de gênero nos animais. Não vou castrar o meu cachorro, porque senão ele vai deixar de ser macho. A pessoa, na consciência dela, não está causando nenhum mal. A castração, muitas vezes, evita tumor de próstata, evita que o animal, por exemplo, queira sair na rua correndo atrás de uma fêmea no cio e pegue um tumor venéreo transmissível. Mas assim, esse foi um exemplo básico de uma violência não intencional de alguém que não entende, às vezes, a importância de uma cirurgia, mas que podem indicar algum tipo de violência. Então, isso altera na autoestima. Ah, porque você é gordo. Ah, porque você é magro. Ah, porque você é alto. Ah, porque... Gente, todo mundo aqui é um ser individual e diferente. E os valores das pessoas não estão nisso, na aparência física ou em outras coisas. Geralmente a criança que sofre bullying, ela esconde, ela não fala que os colegas estão praticando bullying. Também trabalhar as crianças para não discriminar as pessoas por serem diferentes, respeitar as diferenças. Na minha antiga escola eu sofria bullying. E eu não gostava de contar com meus pais. E teve um dia que eu não queria mais, eu já estava esgotada. Daí eu falei, eu não quero mais ir pra escola. Que eu não gostava disso. Daí minha madrasta e meu pai chegaram pra mim e perguntaram, o que tá acontecendo que você não quer ir? Você não falava, né? Eu não falava. Daí teve um dia que eu não aguentava mais e falei. Só que daí eu não ia adiantar porque eu já estava no último ano no colégio e eu ia sair do mesmo jeito de lá, mas eu não contava com meus pais porque eu tinha medo. Sim, porque aí você acha que se você contar, eles vão falar na frente dos professores e dos pais que não vão fazer mais e depois a situação pode piorar. Por isso que é importante, na hora de conversar com um amiguinho que faz bullying, explicar pra ele que a gente não tá julgando ele ou achando que ele é uma pessoa, mas que ele foi ensinado de uma maneira que hoje não dá mais pra continuar. Mas que isso não significa que a gente vai achar ele uma pessoa má ou que ele não tem boas qualidades. Simplesmente que é pra ele mudar de postura, porque todo mundo tem a chance de fazer coisas diferentes todos os dias. Então se o que a gente tá fazendo não tá dando certo, não é feio parar e falar, hoje eu vou fazer diferente. Imagina se todo mundo tivesse cabelo roxo, como é que eu ia ser diferente? Por isso, vocês já leram o sentido desse cartaz? Somos diferentes, mas somos todos